Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Nesta nossa terceira aula, nós vamos dar continuidade ao tema em torno do conceito de mito político e encerraremos essa série de 3 aulas dessa temática, né, com essa aula de hoje. Lembrando que nós estamos seguindo o texto de Luiz Felipe Miguel em torno do conceito de mito político. Nós vimos que, nas aulas anteriores, que o mito acompanha a história de todos os povos, né? E o mito também entrou dentro da política ao longo do desenvolvimento do Ocidente. Evidentemente, no Oriente também tem, mas nós estamos falando da cultura ocidental. No que diz respeito à cultura cristã, nós temos uma sobreposição dessas temáticas, onde o mito também penetra dentro do conceito religioso. Então, ao longo dos últimos 2 ou 3 mil anos, sobretudo da cultura cristã, né, não foi sem uma razão específica que diversos imperadores, monarcas, condes, etc., a história do Ocidente não pode ser lida sem uma noção de mito na história das religiões. Entretanto, isto é uma coisa muito distinta do que vai acontecer a partir do século XVIII, XIX e XX, desculpe. Então, o mito na história das religiões conversou o tempo todo com a política. Tá? Mas então nós tínhamos um mito na história das religiões que dialogava com a política. De modo que é incorreto dizer que há mitos políticos ipso facto. Há mitos na história das religiões que penetram pelo mundo político. Então essa é a configuração que a gente tem antes dos movimentos revolucionários. A partir dos movimentos revolucionários, nós temos uma reviravolta na ideia de política, conceitualmente falando, e a partir do século XIX e XX, nós temos a criação de mitos políticos. Tá? Que aqui é uma coisa bem diferente e é com essa aula que nós vamos terminar hoje. Né? Bem, então, o mito foi mistificado ao longo do tempo. Né? No início do século XX, surgiu a primeira grande tentativa de construção de um conceito de mito político, na obra do francês, do marxista, um marxista heterodoxo, o francês Georges Sorel. Tá? O Sorel foi um indivíduo fortemente influenciado pela ética de Proudhon e pela filosofia de Bergson. Tá? Em menor medida, a gente tem aqui um rastro de Nietzsche e de Renan. Então, o Sorel tenta essa conceituação. Bem, Sorel era um indivíduo ligado ao sindicalismo revolucionário, de extrema esquerda. Ele flerta por algum tempo com a chamada extrema-direita monarquista. Né? Admira Mussolini e Lenin, que, embora ele admirasse Lenin o desprezava. Né? Então, o Georges Sorel foi muito lido na sua época. Hoje, ele é menos lido e ainda menos compreendido. Né? Bem, então,
O mito de que Sorrel trata é o mito revolucionário. Que ele acreditava, a gente viu que o movimento comunista, o movimento marxista do século XIX e XX, ele tem um contexto político bastante específico, né? Então, quando nós vamos estudar, sobretudo mitos e símbolos, as épocas, os conceitos não podem ser misturados, porque as épocas trazem, efetivamente, situações e panoramas, cenários, às vezes completamente inversos, né? Então, naquela altura, portanto, naquele momento que o Sorrel está vivendo, que ele acreditava que o movimento operário tinha que ter êxito, né? Ele vai chamar, portanto, criar um conceito que ele vai chamar de revolução catastrófica, né, que o Marx usava, e a greve geral proletária. Então ele advogava isso. A noção de catástrofe, o que é essa noção? Ela corresponde à crise final do capitalismo. Vamos lembrar que, para Marx, o capitalismo ou o liberalismo em excesso era um ponto de passagem para o verdadeiro socialismo, hein? E o Marx deixou isso muito claro e escreveu muito bem. Quer dizer, que o capitalismo era uma coisa muito boa no sentido de que aquilo haveria uma aglomeração de capitais na mão de poucos indivíduos, formando uma máfia financeira internacional, e que aquilo seria o pulo final para o verdadeiro socialismo que ele preconizava. Então veja, esse é exatamente o momento que a gente está vivendo, mundialmente falando. E no caso do Brasil, né, esse cenário é um cenário absolutamente claro. Você tem uma fortíssima concentração de renda, então, em detrimento do empobrecimento da população e do enriquecimento de certos apaniguados das elites políticas, financeiras, jurídicas do país. Então, eles usam o Estado a favor deles. Bem, vamos lembrar que dentro do mito tradicional, vamos lembrar que a noção de catástrofe é uma ideia, de certa forma, apocalíptica, né? É aquilo que adviria depois de um conflito. Isso dentro do mito e dentro da religião. Quando essa noção de catástrofe, que é extraída do contexto religioso, é trazida para dentro do mito político, né, a crise final do capitalismo, então a gente tem um conjunto, esses mitos políticos, eles vão estabelecer um conjunto de imagens em bloco, né, que é uma imagem desejada profundamente pela luta política, que vai movimentar com a massa do sentimento das pessoas, que vai dizer que o mundo está um caos, e aquele grupo vai oferecer-se a si próprio, como a real alternativa para solucionar aquele caos. Ao mesmo tempo que ele vai demonizar outros grupos. Veja que o PT fez isso o tempo todo, hein? Todo mundo deve se lembrar da polarização do Lula ou do PT com o PSDB. O Lula até cunhou uma frase, nunca antes na história desse país, etc, etc, etc. E o Lula seguiu exatamente o programa político financeiro que foi aberto pelo Fernando Henrique Cardoso. Então aquilo era um discurso, né? Era uma efabulação que enganou muito bem a população. O PT ficou décadas lutando para chegar ao poder, demonizando todo mundo, dizendo que todo mundo era corrupto, que o PT era ético. Isso faz parte do discurso da mitologia política. Tá? Uma coisa é um candidato criticar o outro, em termos de programa de governo. Outra coisa é você manobrar a massa e os sentimentos da massa. E começar a criar um conjunto, né, de imagens, um bloco, onde aquelas imagens vão vender à população a ideia de que nós estamos diante de um caos, não é?
e aquele grupo é o grupo necessário e o único existente para tirar o país daquele caos, né? Então, em primeiro lugar, o que nós temos que entender é o seguinte: o mito, entre outras coisas, ele é composto por imagens, tá? Então, quando você olha para uma imagem, entra dentro de uma catedral gótica, por exemplo, é só imagem. A imagem não é algo que é apreendido pela razão. Ela tem um outro canal de apreensibilidade. Tá claro? Então, aquela imagem, no mito político, ela será mistificada. A mistificação é um processo de ilusão. A mistificação é um processo que está ligada, é a base de toda construção ideológica dentro do campo político. Então, evidentemente, que o mito político concebido por Sorrell, né, não se dirige à razão. Muito pelo contrário, a razão rejeita a explicação que você vai dar. Veja os eleitores claramente do Bolsonaro e do Lula. Ambos são lançados como salvadores da pátria. Se você falar alguma coisa no sentido contrário, mesmo apresentando fatos concretos, a pessoa fica mais alucinada ainda. Ela se comporta como um cão raivoso, né? E ela tem contra o inimigo um comportamento de licantropo. Ela chupa o sangue da pessoa. Ela voa em cima da pessoa com um ódio inexplicável. Então, nós não estamos falando de nenhuma ação política racional. A mitologia política, a política em si, evidentemente, já é algo que suscita uma paixão, uma emoção, né? A razão aqui atua pouco. Mas a mitologia política, que é uma mistificação simbólica grotesca, né, maligna, a mistificação política, ela solapa qualquer base de razão que possa existir na outra política, ou seja, na política tradicional. A mitologia política é uma das coisas mais perigosas que existem. Não há nada mais perigoso do que isso, né? E torno a dizer, eu venho falando demais sobre isso. Não há como estudar a história do Brasil sem estudar mito, símbolo. Então, no caso da obra de Sorrell, e não só, porque aquele fundamento que o Sorrell deixa, ele é trazido para dentro da política. O mito político, ele não se dirige à razão, portanto, ele é voltado diretamente para uma emoção, e uma emoção que tem que se descontrolar. Não é uma emoção também que busca o equilíbrio, e, muito pelo contrário, a razão aqui é uma ameaça ao mito. Tá claro? Então, o mito, tempos depois, ele passa a ser uma utopia. Então, o mito político, ele tem que todas aquelas imagens, eles visam criar um cenário ideal, utópico ou distópico. Tá certo? Então, quando você fala assim, o país todo está em crise e ninguém presta, só eu presto. Bom, tem algum problema. Você já criou aqui o inimigo. Você tem uma série de imagens aqui de um caos, não é? E dizendo que o mundo que você vai criar depois que você destruir aqueles diversos males que estão presentes ali no país, esse mundo que você vai criar é o chamamento à utopia. Então, o mito passa a utopia. Tá? A mistificação simbólica dentro da política. Né? Então, os mitos políticos são necessários para expor um tipo de filosofia social cujo comprometimento não é a descrição da realidade.
é a falsificação da realidade, é a adulteração da realidade, é a manipulação da realidade. Então, a rejeição à razão é aquilo que caracteriza a maior parte dos discursos políticos míticos. Todo mito político, candidato a mito político, é um mentiroso nato. Nato. Esse indivíduo é hábil na arte de mentir. O Lula mente demais, mentia demais. O Bolsonaro mente infinitas vezes mais do que o Lula. E agora esse mito novo que essa falsa direita está lançando, desses generais apátridas e criminosos, é o Sérgio Moro, que é um sujeito que, ele sim, é muito mais perigoso do que o Lula e o Bolsonaro juntos. Porque ele é um homem frio, preparado. Ele não sai do prumo, né? Um indivíduo que foi consabidamente considerado um gangster dentro do Judiciário Nacional. Ele e a quadrilha da Lava Jato inteira. Então eles pegaram um recurso do Ministério Público, uma ação, politizaram aquilo ali para fins políticos e destruíram literalmente o combate à corrupção que poderia, de fato, ter sido criado dentro do Brasil. Aquilo ali foi uma panaceia. Esse é o problema. Eles aniquilaram com todo e qualquer processo de combate à corrupção. E os generais brasileiros estão por trás disso. Veja o que está acontecendo agora com o Brasil. Então, o que nós temos aqui? O mito político ele tem uma força motriz. Né? Então, quando você coloca isso como uma arma no campo político, o sentido dessa arma é mobilizar a população, aqueles que serão manipulados. Né? E isso vai desencadear uma sequência de ações. Meu Deus do céu, nós estamos vendo isso. Olha, em 2016, quando eu falei que Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT, pouco tempo depois, quando a maçonaria colocou o Sérgio Moro como Cavaleiro da Esperança, que foi um título dado ao Prestes, que era um comunista. Não é? O cenário já estava claro aonde aquilo levaria. Evidentemente que, mesmo naquela altura, a gente tem que ir acompanhando os fatos, não era possível prever que a elite brasileira, né, se comportasse da forma absolutamente criminosa com que ela se comportou. Ninguém imaginaria que essa gente deixaria morrer 600 mil pessoas para fazer cumprir o seu programa político, o seu projeto de poder. E essa gente não será criminalizada como dentro de um tribunal de Haia, como deveria ser o caso deles. Eles deveriam ser julgados internacionalmente. O que foi feito no Brasil, eu tenho falado muito sobre isso. O cenário político que se construiu aqui, e o que a elite política, financeira, jornalística, né, bancária e jurídica está fazendo com o Brasil, é o seguinte: doravante, qualquer bandido pode ser presidente da República, qualquer. Inclusive traficante de droga. Eu já falei isso por diversas vezes, porque eles quebraram toda a ideia de Estado e de direito dentro do Brasil. Eles flexibilizaram todas as leis que no Brasil já eram caóticas. Eles quebraram tudo. Não há nenhuma barreira mais que segure essa gente. Zero de barreira. Tá claro? Isso tudo, o mito político é que fomentou. Né? Então, o mito político ele é uma arma. Juntamente com isso, o Olavo de Carvalho ajudou na construção desses mitos políticos, conscientemente. Bem como a militância dele, inconscientemente, na sua grande maioria, penso eu. Mas o fato é, nós estamos diante disso.
Bem, então, é possível a política atuar sem mitologia política? Claro que é. Agora, quando você começa a lançar princípios, invocando esses princípios para a ação com a intermediação do mito, nós temos um grande problema histórico. É um caos que fica, num determinado momento, incontrolável, né? Se deixar aquilo tomar um vulto. No caso da manipulação política mítica do Brasil, a elite brasileira, sobretudo a militar, ela impulsiona a mitologia política, mas ela controla. Quando o povo começa a ficar muito descontrolado, eles dão um jeito de abafar aquele descontrole. Tá certo? Que é o que está acontecendo agora. Porque não interessa a essa elite, nunca interessou, que eles de fato fiquem descobertos como os verdadeiros mandatários. Então, a história brasileira, ela mítica, simbólica, de manipulação, ela é diametralmente diferente da história que acontece em outros lugares, inclusive na América Latina. O Brasil, no meu entendimento, é um país cuja elite não tem paralelo no mundo o nível de barbárie e de criminalidade que eles cometem. E tudo fica encoberto. Tudo, sempre. E eles fazem questão de dizer que eles são gente muito boa. E não são. O Brasil tem uma história violentíssima dentro do campo político. E tudo isso é abafado. Né? Ora, então, o mito trazido para dentro do discurso político, ele vai carregar a categoria da ideologia e da utopia. Né? Então, quando você faz um investimento político em cima de um certo candidato, para trabalhar ele com elementos míticos, um desses elementos é o Salvador. Né? Porque como é que você compõe, como é que você forja um candidato? Veja bem, eles vão apresentar um cenário de caos, né? Vão dizer que aquele grupo é o único que consegue, dentro daquele caos, aquele grupo é puro, ele é intocado, e eles vão se apresentar, portanto, como a pureza dentro de um ambiente de impureza. E naquele grupo, dentro daquele grupo, eles vão eleger um indivíduo especificamente, que vai ser o salvador, né? Portanto, vai ser o cabeça de lança do projeto. Então, esse salvador, ele vai conduzir o grupo, ou a nação, né, para um futuro glorioso que eles falam que eles vão trazer. O Mircea Eliade falava muito sobre isso. Então, nesse sentido, o Mircea vai trabalhar com o conceito de quiliasmos políticos, que é um princípio fabuloso, situado no futuro. Então, se hoje o Brasil está um caos, você tem uma série de militares puros, generosos, já falei muito sobre isso no programa República, eles são puros, intocados, e os civis são sempre impuros e corruptos. Então, essa polarização mentirosa, que é uma construção do Exército, do Departamento de Imprensa e de Propaganda do Exército, de Comunicação, o SECOMS, essa gente vem manipulando a população brasileira há mais de um século, com esse discurso que eles foram inventando. Todos os militares são limpos e éticos, e os civis são impuros. Eles têm um tribunal militar, ninguém sabe da corrupção militar que se passa ali dentro. Né? O Salvador, então, aquela personagem
que vai conduzir o povo a um futuro glorioso, né? O Mircea Eliade falava muito nessa ideia de futuro. No caso do Brasil, especificamente, essa ideia de um futuro glorioso, o Brasil tem até uma alcunha, Brasil, país do futuro, né? Isso significa que existe uma mitologia política que fala que o Brasil tem um destino de grandeza traçado pela própria geografia, ou seja, é um gigante com muitas riquezas naturais, que está destinado a ser um país muito grande e muito importante no cenário mundial, desde que a vontade nacional seja manietada por um grupo de militares, né, através de um regime autoritário de poder, concentrado na mão de poucos. Isso, na verdade, é o discurso histórico, mítico brasileiro, desde o século XIX. Né? Então, o que nós estamos vivenciando agora, mundialmente falando? O esboço de uma sociedade sem classes, né? Sem direita, sem esquerda, sem masculino, sem feminino. E isso é uma sociedade diferente daquelas lutas dialéticas. Agora, inquestionavelmente, essa sociedade sem classe, ela tem por trás dela um grupo de mitologia política. E esses grupos continuam operando com a ideia de Salvador. Então, o Salvador, evidentemente, surge na forma de um líder individual. Ou não na forma de uma classe social. Não existe uma classe social salvadora. Então, é por isso que o mito político, Bolsonaro-Lula, ele tem que estar associado a uma classe qualquer. Mas a figura dele é destacada, como Collor, que era o caçador de marajás. Né? O Tancredo Neves, que era outro salvador, redentor esperado. Né? Então, a mensagem brasileira é que o Brasil é um país bem dotado por natureza. Né? Deus olhou pelo país, dotou ele de muitos recursos naturais. Infelizmente, a classe política não merece o país que tem e somente os militares são os merecedores. Ou os mitos políticos criados pelos próprios militares, ou dentro da política. Então, esse mito, esse Salvador, é que vai resolver os problemas nacionais e vai transformar o Brasil num país do futuro. Então, esse mito é sempre uma figura corajosa, determinada, que vai liderar o povo para um determinado momento histórico. É tudo mentira. Mas é preciso entender como a construção mítica dentro da política acontece. É uma manipulação simbólica sem fim. E toda manipulação simbólica é mentirosa, evidentemente. Ela visa usar o povo para favorecer certos aspectos de uma elite. E é preciso identificar essa elite. E no caso do Brasil, a grande elite criminosa, isso não é um insulto, é uma constatação histórica fática, é um fato histórico. A grande elite criminosa brasileira responsável pelo caos institucional do Brasil são os militares, o chamado partido político militar. Tá? Evidentemente que esses militares estão em conluio com a maçonaria, estão em conluio com elites, né? Mas são eles que causam todo o processo de desestabilização política. E ao longo do tempo, desde o século XIX, eles foram reforçando a imagem deles através de desvio de verba do Estado para financiar a campanha em que eles se apresentam como os salvadores, aqui sim, um tipo de salvadores de classe,
Porque é interessante essa construção histórica, porque a ideia do Salvador é sempre, o Salvador é sempre uma personagem física, né? O Salvador não se aplica a um personagem de classe. Mas no caso do Brasil, até isso esses militares inventaram. As Forças Armadas são o grande salvador da pátria enquanto entidade de classe. Então eles usam os recursos governamentais para fazer propaganda deles mesmos. Né? É um caso único. O Brasil é um caso, torno a repetir, singular no que diz respeito à história política e à manipulação simbólica. Porque é um governo após o outro. Nos outros países, a manipulação política acontece de vez em quando. Os mitos políticos. No caso do Brasil, não. É um presidente, é uma manipulação simbólica atrás da outra. É quase que uma sequência ao longo de toda a história da República. É impressionante o que acontece aqui. Então, o mito político é uma força motriz muito poderosa, né, que não aceita a razão, ele não aceita raciocínio, ele não aceita o intelecto, ele trabalha contra o intelecto, ele trabalha contra a razão. Ele fomenta toda a ideia de emoção descontrolada na pessoa. A mitologia política só funciona se a população estiver descontrolada emocionalmente. Então, o mito é uma irrupção irracional na vida política. E o que acontece? E o que eu estou falando aqui é diferente, por exemplo, do que o Luiz Felipe Miguel está falando no texto dele. Ele está dizendo o contrário, que pode passar a impressão de que o mito de que é mito toda a irrupção irracional na vida política. Desculpe. Eu me confundi aqui. Eu estou afirmando, deixa eu corrigir, que o mito político é uma irrupção irracional. E o que o Felipe falou também está correto. Eu vou falar aqui o que ele falou. O mito, todo mito, pode passar a impressão de que qualquer irrupção irracional na sociedade pode passar a impressão que ela é mito. Não, não é verdade. Então é preciso separar mito de política. Quando o mito é político, ele é sempre uma irrupção irracional. Tá certo? Espero ter agora corrigido o que eu havia dito. A política, evidentemente, não é um espaço só feito de razão. Ele tem um elemento irracional, emocional. Está presente no jogo, no campo político. Né? A política não é meramente uma questão técnica. Você tem que ter uma empatia com aquele indivíduo. Agora, isso é uma coisa. Uma outra coisa é você ter um mito político que manipula toda a capacidade irracional do ser humano o tempo inteiro. Né? Então, sem emoção, a gente não faz nada. A política lida com uma carga emocional muito grande. Esse é o fascínio, essa é a atração da política. Agora, quando a política começa a lidar somente com emoções desequilibradas, isto é a degradação da política. Que é o que acontece no Brasil. Né? Então, a emoção desequilibrada, ela não só é a degradação política, mas ela transforma a sociedade num palco de conflito. Porque a política é um campo neutro, e a política também não é guerra. Então, a definição de política, a gente tem que ter ela um pouco clara, em termos sociológicos, antropológicos e da própria filosofia da ciência política, para entender qual é o problema que traz a mitologia política para dentro da política. Né? Então, não se trata, evidentemente, quando um candidato vai ser lançado, ele tem um programa. Você tem que fazer um juízo de valor técnico, racional sobre aquele programa.
Esse programa beneficia o povo ou não beneficia o povo? Agora, quando, no caso dos candidatos a discurso político dentro do Brasil, a presidência da República, via de regra, não conversam sobre o programa de governo, e sim ficam debatendo amenidades, né, com focos de discussão cada vez mais emocional, nós temos uma degradação política, uma desqualificação das alternativas. Tá claro? Então, não há como eliminar a emoção da política. Agora, não se pode transformar a política num campo de discurso emocional desequilibrado. Isso é o mito político. Então, o mito político é algo extremamente eficaz. E ele sempre parte, quando é lançado, necessariamente da visão de uma elite política, ou financeira, ou militar. Então, isso equivale a dizer o seguinte: se está sendo lançado um mito político, tem um grupo que está lançando. De uma forma consciente, esse grupo sabe o que ele está fazendo e ele está manietando, manipulando simbolicamente aquele mito e manipulando o inconsciente coletivo da população, para que a população, por via emocional, se conecte com aquele conjunto de imagens que eles estão apresentando. Evidentemente que o mito político jamais pode ser apresentado como uma utopia, né, a proposta dele. Ele é apresentado como uma verdade, e na verdade ele é antítese de qualquer verdade. Ele é uma fantasia concreta. Tá? E o povo aparece, é manipulado, sempre como um elemento passivo, em que ele tem que absorver isso aí. Né? Então, nós temos nos mitos políticos a ideia, para finalizar aqui, a ideia do Salvador, que é aquele que vai falar em nome do grupo e vai transmitir um conjunto de imagens para guiar aquele povo em relação a um destino que será concretizado no futuro, geralmente um destino glorioso, como o Brasil é o país do futuro, está destinado a ser uma grande nação, mas por enquanto não é. E não é porque esse presidente agora tem isso. Então eu, quando for presidente, vou fazer isso e o Brasil será melhor. O mesmo discurso usou o Trump, por exemplo, quando com aquele disco, aquela frase dele, faça a América grande novamente, que ele se reportava aos fundadores da pátria, que tem todo um discurso mítico, e ele se apresentava como um novo refundador. Né? E o projeto era sempre do futuro. Então, em termos de tempo verbal, o mito político ele vai descrever o tempo presente como algo ruim, né? Vai falar que esse presente está ruim em razão do passado e ele vai se apresentar como solução para o futuro. Isso é o que o Salvador e os mitos vão falar. Né? Por dentro dessa história toda, existe um ponto fundamental, o Bolsonaro fala isso o tempo inteiro, que é a ideia da conspiração. Todo mito político clássico tem que ter uma conspiração e um conspirador. Como é que funciona isso? Eles vão satanizar um grupo real ou imaginário. Né? A China é o problema, os índios são o problema, o PT é o problema, o meio ambiente é o problema, etc, etc. Então, tem sempre alguém nebuloso que é apresentado como com um conjunto de imagens. Essas imagens se transformam em inimigos, né, porque são eles que impedem o Salvador de trabalhar. Historicamente, nós tivemos, por exemplo, a ideia da conspiração. Veja, Hitler usou isso contra os judeus. Né? Os comunistas usaram isso contra a família imperial russa. Né?
Os maçons usaram isso contra os monarcas, os jesuítas usaram isso contra as coroas portuguesas, os imigrantes, os japoneses foram tidos como, por exemplo, no Brasil, indivíduos extremamente negativos, né, pelos governos, sobretudo pelos governos militares. Então, todo Salvador, quando ele aparece, ele ele joga com a esperança de uma idade de ouro que há de vir, ele joga com a ideia de futuro. E esse futuro não acontecerá, ou tem o perigo de não acontecer, porque tem grupos que estão conspirando contra aquele Salvador eleito. O Bolsonaro agora fala isso o tempo inteiro. Ou é o PT, ou é o Supremo, ou é o Congresso Nacional, e depois você vai ver que esse sujeito vai fazendo conexões e ligações e comprando todo mundo. Não é? E vai passando. Então, o terceiro tema dentro do mito político é o tema do complô. Tá claro? Então, vamos entender que tem uma trilogia que, quando ela aparecer, você já vai saber. O mito político, o primeiro tema é: o momento agora está ruim. É o tempo. Né? O tempo está ruim, por N razões. Depois vai aparecer o Salvador. E depois vai aparecer a conspiração contra o Salvador. Uma vez que você identifique essas três pernas dentro da mitologia política, está montado o quadro da mitologia política. Né? Então, esses elementos são elementos que vão sendo fomentados, né, vão sendo estimulados por aquele grupo que está criando um projeto político de tomada de poder, para implantar o projeto dele. Esse projeto precisa de ganhar viabilidade, e eles vão trabalhar esse projeto em várias frentes. Né? E evidentemente que esse trabalho precisa de convencer a população, porque a população, desde que o homem foi levado a acreditar que voto resolve todos os problemas de um país, então toda a questão se baseia em conquistar eleitores. E, na verdade, a eleição, eleger um candidato, não significa que nós estamos, de fato, ajudando a beneficiar a política. A eleição é um dos critérios para um regime funcionar bem, mas ele não é um critério exclusivo. Se fosse um critério exclusivo, o brasileiro, a cada eleição, ele praticamente troca o parlamento. E veja que o Brasil permanece absolutamente igual em termos de desmando político. Muito pelo contrário, ao longo dos anos, os desmandos foram aprofundando. Então, existe algum problema que somente ir votar não está sendo capaz de resolver. Tá? Mas no caso brasileiro, o foco recente, desde a redemocratização, é a ideia da eleição. A eleição garante toda a democracia, não garante coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Isoladamente ela não garante. Então, a fonte básica do mito político são essas três pernas. Né? Você tem um movimento revolucionário, esse movimento revolucionário protagonizado por um grupo, criado por um grupo, por uma elite, ele tem que entrar, a revolução tem que entrar no corpo social. Né? Você tem que encontrar o herói, que será futuramente alçado à categoria de Salvador. Né? Esse herói tem que ser apresentado através de uma roupagem específica. Ele tem que mobilizar a sociedade tem que comprar as ideias, símbolos que ele está vendendo, e ele vai levar essa sociedade para um futuro glorioso. Mas antes de chegar a esse futuro glorioso, ele tem que apresentar os inimigos dele e fazer com que o povo
compre aquela ideia de que aquele inimigo de fato é real. E quando ele apresenta o inimigo, ele vai destruir a sociedade, porque toda apresentação do inimigo está vinculada à destruição do contexto sociocultural político no qual ele está vivendo. Porque ele tem que destruir uma coisa para construir outra. Essa é a ideia do futuro. Então, o conflito, concorrência, competição faz parte do jogo. Né? E veja, tudo isso é muito fácil de ser feito a partir do momento que a gente não está trabalhando com a lógica. Né? Você trabalha com os sentimentos mais primitivos do ser humano. Você trabalha com o cérebro reptiliano dele, com as emoções mais profundas e descontroladas. É por isso que tem que ter uma identificação com símbolos e cargas simbólicas. Então, o Salvador é aquele que encarna a vontade do povo, né? Do todo social. E ele é apresentado sempre de uma forma sobrenatural. Ora, uma vez que você convença o povo de que a sociedade está um caos, existe um anseio natural por uma harmonia. Ninguém quer viver no caos. Todo mundo quer a paz. Mas o sujeito vai falar para você que está um caos o tempo inteiro. Então, curiosamente, ele está dentro do campo político, mas ele se apresenta como uma alternativa não política. Veja o que o Bolsonaro fez o tempo inteiro. O sujeito nunca trabalhou na vida, nem ele nem os filhos. Foi funcionário público a vida inteira. Ele não tem outro emprego, nem os filhos. Enriqueceram ilicitamente, porque eles não têm fonte de renda para ter o patrimônio que eles têm. E apesar disso, de viverem sempre dentro da política, eles se apresentaram como uma alternativa não política. Correto? Isso é o suprassumo da manipulação. Agora, em grande medida, essa manipulação só foi conseguida porque ele atrelou a ideia dele de capitão. Portanto, ele atrelou a ideia dele ao fato dele pertencer ao exército. Porque o exército já vinha trabalhando desde o século XIX a imagem dele como uma entidade salvadora pura. Eles são não só o poder moderador da nação, bem como eles são a entidade em si que assume as características de um salvador mítico. Então, se você tirar o título de capitão dele, correto? E analisar a atuação parlamentar dele como um político comum, ele não tem diferença com o Renan Calheiros, por exemplo. Né? Então ele se ancorou num mito, que não foi ele que criou, evidentemente, que é o mito militar. E os militares, por sua vez, pegaram um sujeito que é um revolucionário, que foi expulso da corporação, e criaram uma mitologia em torno dela. Como se esse cara nunca tivesse sido político. Isso tudo é manipulação. Bem, eles estão fazendo isso exatamente agora com Sérgio Moro, de novo. A manipulação simbólica brasileira, e é interessante porque o Brasil é um país clássico nesse tipo de problema para qualquer estudioso do imaginário social. Então, era preciso ter estudos enormes sobre a historicidade dos mitos políticos. Porque no caso brasileiro, essa mitologia política ela não é cultural, ou seja, ela não nasce espontaneamente da população. Ela não é fruto do imaginário, ela é induzida através de comunicação de massa. Né? Porque quando surge um mito, vamos dizer, o mito de Canudos, quando Antônio Conselheiros aparece, aquilo tem um outro fundamento. Tá? Mas no caso da mitologia política brasileira, que não é uma mitologia popular, mas é uma mitologia que vem atravessando os partidos políticos nacionais, e antes dos partidos, desde o século XIX, foi lançado pela maçonaria e pelos militares, essa mitologia que vem atravessando, ela é uma mitologia de fato construída. Ela não é fruto de um apelo ou de uma situação popular, propriamente dita.
Então, a história brasileira é uma história bem diferente, mas sem dúvida é, no meu entendimento, um dos maiores campos de estudo de simbólica, sem sombra de dúvidas, não é? Bem, com isso nós vamos ficando por aqui e esperamos que essa série aí de 3 aulas tenham sido ilustrativas, né, para você, caro aluno ouvinte, no sentido de ajudá-lo a identificar quando a elite está te manipulando. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.